Eu quero agradecer desde já aqui o teólogo Edgar, muito obrigada pela presença. Muitas de nós estamos aqui no programa até fazendo o sorteio dessa cesta com vários ovos, vários tipos de chocolate, mas Páscoa não é só chocolate. Tem um sentido muito maior que presentes, que chocolate, não é isso, Edgar? Isso aí. A Páscoa tem a ver com a própria fé cristã, talvez seja uma das festas mais primordiais da fé cristã, em função de que se trata da morte e da ressurreição de Jesus. É isso que eu ia lhe perguntar. Muita gente não sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Então eu gostaria, se possível, você me dissesse, resumisse para nós qual é o significado da Páscoa mesmo, bíblico. A Páscoa tem a ver com uma base cultural que vem do judaísmo, da fé israelítica, do Antigo Testamento. O povo de Israel celebra nesse período a saída da terra da escravidão do Egito para a terra prometida, que é a terra de Canaã, a Palestina. Uma vez, essa tradição ela é celebrada 6 dias em Israel, e essa base cultural, essa base da celebração desse período, vai também dando luz ao que representa a presença de Jesus na história. Jesus, nesse período, vai rumando à Palestina, vai rumando a Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele não é bem-vindo, porque ele se torna, em função da divulgação do Evangelho tão famoso, que ele se torna uma pessoa não grata em Jerusalém. Então ele tem que ser levado ao Sinédrio, ele é condenado e é morto na sexta-feira, e no terceiro dia, no domingo de Páscoa, por isso que os cristãos também o celebram, é o dia da ressurreição. Se o povo de Israel celebra a passagem da escravidão para a terra prometida, para a liberdade, os cristãos celebram a passagem da morte para a vida. Para a vida, a ressurreição de Cristo. Isso, a vida no aspecto assim, que a última palavra sobre a vida humana não é a morte, mas a última palavra sobre a vida humana é a ressurreição. E o fator ressurreição é o grande fator do Evangelho. Se você tirar a ideia da ressurreição do Novo Testamento, você vai eliminar totalmente o sentido do que representa a Páscoa para a fé cristã e do que representa propriamente o Evangelho em si para a vida humana. Muito bem. E da onde que vem, se criou essa história do chocolate, do presente? O presente. Bom, toda essa questão do coelho, né, toda a questão do ovo, tem a ver com a presença lenta da fé cristã em algumas culturas pagãs. Então a fé cristã foi adaptando, por exemplo, o ovo guarda a nova vida. E nesse aspecto, então, olha-se para a nova vida, celebra-se, por exemplo, na Grécia, celebra-se o Feliz Páscoa, o desejo de Feliz Páscoa é quebrar um ovo juntos. Quer dizer, a morte celebra a nova vida, porque o ovo guarda a nova geração, a nova vida. Então tem, em várias partes do mundo, é celebrada a Páscoa de várias formas. Isso. Aqui, nós no Brasil, os católicos, todos os evangélicos, os cristãos, enfim, celebram presenteando com chocolate, com ovos de Páscoa, né? Isso. E aí tem, por exemplo, a questão do coelho. O coelho tem a ver, porque nas regiões frias da Europa, nesse período a neve some e aparecem as ninhadas de coelhos. Então, sobre os montes. Então também vê-se a natureza expondo a vida, né? Celebrando a nova vida que está vindo aí. Então tudo isso foi adaptado na ideia de que não mais a morte, mas a vida, e vida no aspecto eterno, em Cristo, né? Então isso foi tudo adaptado e a partir dali a fé cristã se divulga sobre essas tradições, né? E o brasileiro, num todo, ele é muito cristão, ele tem muita fé, né? Hoje, aliás, nós vamos ter um espetáculo, hoje, eu não me recordo direito, sexta-feira, onde teve aqui o Ed também, de uma companhia de teatro de Curitiba, que vai fazendo um espetáculo na Pedreira sobre toda a paixão de Cristo, que é um espetáculo, tem 1.200 atores, o ano passado reuniu 25 mil pessoas. E é uma história muito comovente, que todos nós gostamos sempre de ouvir, é uma história triste, mas porém comovente, né? Isso. E é uma história que não é de mentirinha, é real. Isso. Uma das questões talvez que seria interessante a gente enfocar, por exemplo, se alguém deseja conhecer um pouquinho mais, existe um historiador, um teólogo chamado Joaquim Jeremias, publicado pela editora de Paulus, Jerusalém no tempo de Jesus. Ótimo, olha Ele conta toda essa questão dessa caminhada de Jesus e também toda a tradição judaica na época do conflito, né?
é um dos exemplos assim que eu, talvez dos livros em literatura brasileira que é traduzido, é a editora de Paulus, né, editora da Igreja Católica, ele retrata muito bem quem gostaria de conhecer profundamente toda essa tradição e o conflito que ali houve nesse período da Páscoa, vale a pena ler. Então tá aí, uma dica do Edgar, eu tô vendo que você está com a Bíblia aí também. Essa é uma das... a fé cristã acabou incorporando o Antigo Testamento, a tradição judaica da Páscoa, ao Novo Testamento. Então, essa aqui é uma Bíblia que nós temos aí na nossa querida Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Sagrada, conforme o Antigo e Novo Testamento, né? Esse é um livro sagrado mesmo, né? Tem muita gente que tem trazido a Bíblia para a cabeceira da cama, ficar seu livro de cabeceira ali. Eu acho que é uma excelente dica ter a Bíblia ali como livro de cabeceira. Eu creio que se no passado, no período da Reforma, nós tivemos o conflito de não ter acesso à Bíblia, hoje nós temos a Bíblia, mas muitas pessoas não estão conhecendo a história profundamente. Acabam, assim, conhecendo partes e correm o risco de não conhecer tudo isso com profundidade e com certeza, né? E aqui temos um atlas. Um atlas que retrata um pouco desse período também, do que foi, por exemplo, o templo no período salomônico. Também é um material já em língua portuguesa, né? Que nós, essa aí tá em língua nos últimos 20 anos, nós tivemos a graça de ter muitas pessoas e editoras se dedicando ao conhecimento bíblico no Brasil. E uma delas é a Sociedade também, Bíblica, que hoje detém diversas igrejas cristãs no Brasil, que se detém a pesquisar e, inclusive, a ligar a nós, povo brasileiro, o que há de mais moderno em termos de conhecimento arqueológico da Palestina, né? Olha só que maravilha. E é muito importante, eu fico feliz com essas editoras, com os próprios autores, e se preocupar mesmo com um pouquinho da história da Bíblia, porque se preocupa com tantos outros temas. Acho que a Bíblia é um tema mais do que importante e necessário para as nossas vidas. Nós, brasileiros que somos cristãos, é muito importante sabermos um pouquinho mais sobre a Bíblia. Aí você falou, digamos assim, sobre o Brasil, sobre fé. Eu vejo que muitas coisas nós vamos aprimorar com mais incidência na história, entender melhor a nossa presença como cristãos na história, se nós de fato conhecermos melhor a profundidade bíblica e histórica. Porque há muita coisa que no campo da fé, às vezes está ligado assim a um conhecimento raso e até às vezes meio de superstição. Então, o conhecimento profundo das Escrituras é uma das questões fundamentais para nós também vivermos melhor a Páscoa. Porque como em qualquer assunto, Edgar, eu acredito que a gente tenha que realmente estudar, se aprofundar. Porque senão não adianta de nada, você vai acabar divagando, falando coisas que não são certas. Como existe, muitas vezes fala assim, a minha verdade, que não existe a minha verdade ou a sua verdade, nós temos o direito de acreditar naquilo que a gente achar que é certo, desde que nós nos permitimos aprender um pouquinho mais. Isso aí. Eu acho que isso é bastante importante, né? Tem mais alguma coisa que você acha que é interessante, que é importante nos dizer sobre esse período de Páscoa? Sobre símbolos ainda, a gente falou do ovo, da questão do coelho, mas um dos símbolos também é nesse período aí, por exemplo, eu tenho no meu jardim lá a romã, né? A romã é uma fruta, né? É uma fruta, nesse período, por exemplo, na Palestina, como o pessoal vem a Jerusalém, aquela ideia da Páscoa que se peregrina mais de 175 quilômetros ali até Jerusalém, então no caminho há uma necessidade de fome, né? Então o que tem no caminho? No caminho nós vamos não ter apenas as oliveiras, mas nós vamos ter, no decorrer da história, vai se plantando romãs. Então a romã partida também acaba sendo lugar onde se abre a nova vida e se consome os romeiros, por isso o romã acaba sendo uma fruta consumida naquela época. O amendoim também. O que eu tenho amendoim? O amendoim também é digamos assim, um alimento dessa época. Então tudo isso vai sendo assimilado à tradição da celebração da Páscoa, porque vai-se a Jerusalém, há uma falta de água, há uma falta de alimentos. Sim. E isso são as frutas da época, né? Então a romã parte-se, também é um símbolo da Páscoa. No Brasil ela é pouco conhecida. Pouco conhecida, mas o pessoal come, tem a tradição sim de comer sementinha de romã, né? Mas nesse período agora ela é o período que ela rompe, que ela abre, então também é um período assim bem da Palestina. E é uma fruta gostosa. É gostosa. Muito bem. Edgar, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa, convidá-lo para que volte outras vezes, para que possamos falar um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre todas as histórias bíblicas. Agradeço também e sucesso. E uma feliz Páscoa. Obrigado. Tudo de bom. Obrigada mesmo. Também aos ouvintes aí. Obrigadão. Obrigada de coração.